que já iniciamos ali há 5 semanas atrás, dos 7 eu sou, as 7 declarações que Jesus ele faz a respeito dele mesmo. E essas 7 declarações é muito importante que você compreenda, porque Jesus fez cada uma dessas afirmações. Por que ele falou que ele é a luz do mundo, que ele é a porta das ovelhas, né? Por que ele é o bom pastor, que nós vamos estar falando hoje. Então, tudo isso tem implicações espirituais poderosas ali para o seu crescimento, para o seu avanço, para que você possa, de fato, receber o que o Senhor quer aqui nos ensinar com essa verdade. Amém? O Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus por essa passagem, por essa verdade tão poderosa. O Senhor, então, aqui no Evangelho de João, ele vai usar de várias figuras diferentes para descrever a si mesmo. Então, nós aprendemos que por 7 vezes ele faz essa declaração, eu sou, como nós vemos aqui na imagem. Acho que eu coloquei a imagem dos 7 eu sou, não está aí? Ah lá. Ele diz que ele é o bom pastor, o pão da vida, a porta das ovelhas, a videira verdadeira, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida. O Senhor ele vai estar usando dessas analogias para nos trazer ali, sabe, princípios poderosíssimos que nos conduzirão ali ao melhor de Deus, a uma vida abundante, a uma vida plena. Então, dentre essas muitas imagens construídas aqui pelo próprio Senhor Jesus, em forma de parábolas ou de metáforas, 2 delas estão aqui no capítulo 10 de João. Olha só, no verso 7 e no verso 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nós falamos isso domingo passado e você entendeu que o que Jesus está dizendo é que a salvação que ele oferece é uma salvação libertadora. Não é uma salvação que ele te salva para te prender, para te deixar ali preso, sem liberdade, não. O Senhor não te salvou para confinar você. Não é a salvação que arranca você de determinados ali condicionamentos e coloca você em outros. Não, é nada disso.
Senhor não te tirou de uma prisão e colocou em outra. Os irmãos entendem isso? O que o Senhor fez é te salvar para a liberdade. O apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso ele diz, entrará e sairá. Você não vai entrar no aprisco e ficar ali preso. O aprisco você entra para ser protegido, para ser guardado. E de dia, quando é hora de se alimentar, o pastor abre ali, o porteiro abre a porta, e o pastor com você, ali com a ovelha, vai conduzir essa ovelha para pastos verdes, para que ela seja alimentada, para que ela possa ser nutrida, para que ela continue crescendo. Então, quando o Senhor, Ele nos salva, quando Ele diz, que Ele é a porta das ovelhas, e Ele nos salva, Ele nos salvou, para que nós possamos servi-lo, com o coração agora transformado. Um coração completamente livre de todo engano do diabo, mas agora Ele nos transformou. Não é tirar você ali de grilhões, de amarras, e colocar você em uma outra prisão, nada disso. Amém? O Senhor, ele poderia acabar ali, quando Ele diz, olha, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Ele poderia ter parado aqui, mas não, Ele não fez isso. Ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você foi salvo para ser liberto. O que as pessoas pensam é que o Senhor nos salva e nós estamos na igreja, mas somos prisioneiros. Não, você não é um prisioneiro, você é livre. Porque você hoje pode dizer não para o pecado, não para tudo aquilo que o diabo te oferece, o que antes de entrar pela porta das ovelhas, nós não éramos capazes. O diabo vinha, trazia vícios, trazia problemas, situações sobre nós, oferecia a nós, muitas coisas, dizer para ele, não. Por quê? Porque nós éramos verdadeiramente escravos. Mas o Senhor nos libertou para a liberdade. Agora o diabo pode vir, ele te oferece. Você simplesmente diz, não me apetece mais isso, Satanás. Porque agora eu fui salvo, eu fui liberto para a liberdade que o Senhor Jesus me libertou. Você pode dizer amém? Então, o que será que Jesus estava querendo dizer quando Ele se oferece a nós como sendo esse bom pastor? Em primeiro lugar, Jesus nos oferece uma relação pessoal. Preste atenção. O texto, no verso 10 e 12, diz, do 10 a 12, diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Então, a segunda metáfora utilizada por Jesus aqui em João 10, do bom pastor, ela está colocada em contraposição a duas outras figuras. Quais são essas duas figuras? Do ladrão e do mercenário. O que não tem nada a ver com o bom pastor. O ladrão, ele vem só para matar, roubar e destruir. O Senhor está dizendo. E o mercenário? O mercenário, ele vem para se apropriar da ovelha, para usar a ovelha, para manipular o rebanho. Então preste atenção, o que o ladrão e o mercenário ali têm em comum é que eles são completamente diferentes do bom pastor. Eles não têm nada com Jesus, nada a ver com o Senhor. Eles não têm uma relação pessoal com as ovelhas. Tudo o que eles querem, o ladrão é roubar, matar e destruir. E o mercenário? Usar, manipular. Ele não está preocupado em se relacionar, ele não está preocupado em ministrar vida, ele não está preocupado em alimentar a ovelha, em cuidar. Essas duas figuras, em contraposição ali ao bom pastor, elas não conhecem profundamente as ovelhas, elas não sabem das suas necessidades. Diferentemente de Jesus.
o bom pastor. Ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele deu. Ele se entregou na cruz. Eu sei que é muito comum você ouvir, os soldados mataram a Jesus, nós matamos a Jesus. Mas a verdade é que ninguém matou Jesus, porque ninguém poderia matá-lo. Ele deu a vida dele. Diz, ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou. Porque eu tenho esse poder para dar e também para reaver essa vida. Da mesma forma que eu dei, eu vou reaver para te salvar, para te proteger, para te guardar. E foi isso que ele fez, ele ressuscitou, porque nele não havia pecado, ele reaveu a vida. Para quê? Para te guardar, para te abençoar, para ter uma relação pessoal com você e com... Entendendo? Diga amém. Todas as vezes que o Senhor fala a respeito do bom pastor, ele mostra claramente que há uma relação de profunda pessoalidade e intimidade com as ovelhas dele. Olha o que o verso 3 diz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. O Senhor te conhece pelo seu nome. Não é assim, o irmão. Pai, lá o irmão fulano. Né, o irmão do cabelo grande, o irmão do cabelo raspado, o careca. Não, não. É pelo nome. O Senhor sabe o seu nome. Ele chama você, André. André. Ele te conhece. Ele conhece a Isabel, ele conhece o Rafa, ele conhece cada um de nós. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe dos nossos anseios. Ele sabe o que nós precisamos. O Senhor está dizendo aqui, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Conheço o cheirinho de cada uma delas. Conheço o andar, conheço, sabe, o prato predileto. Eu conheço as suas necessidades. Conheço, sabe, as suas reações, os seus desabafos, as suas dores, as suas orações. Eu sei quem é cada uma das minhas ovelhas individualmente. Conheço a branquinha, conheço a malhadinha, conheço a gordinha. Conheço cada uma das minhas ovelhas. Você não é desconhecido aos olhos do Senhor. Ah, pastor, mas como é possível? No meio de milhões, como o Senhor me conhece? Pois é, por isso que Ele é chamado de Deus. O que eu e você não somos, e nunca seremos. Ele é Deus. Ele tem esse poder. Ele conhece cada um de nós. Na nossa intimidade, você pode dizer amém? Mas sabe, não só Ele nos conhece, mas Ele fala algo precioso aqui no verso 4. Elas também reconhecem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz. Você consegue imaginar? No meio de milhões de santos, de filhos, Deus não confunde nenhuma voz. Quando a Isabela está clamando, ele sabe, é a Isabela. A Noi pode clamar no mesmo tempo, mas ele sabe, esse é o clamor da Isabela. E tudo bonitinho. Não tem essa confusão. Talvez você assistiu, alguém já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso? Aí o personagem, né, é um dia de Deus. E aí começa as orações, ele fica lá, como é que eu vou fazer? Aí ele cria arquivos, pela internet, pelo e-mail, e ainda assim ele fica maluco. E aí começam as orações, aquilo na cabeça dele, aquele monte de vozes. E aí às vezes alguém pensa, Deus deve ser assim. Fica doidinho. Será que ele sabe mesmo que sou eu que estou orando? Sim, filho. Ele sabe, ele conhece a sua voz. Ele conhece, ele não confunde. Você não me confunde. Ele é Deus. Ele está dizendo, eu te chamo pelo nome. E você reconhece a minha voz. Vocês sabem qual é a minha voz. Não é a voz de qualquer um. É a voz das vozes. É uma voz que fala no seu íntimo. Que faz apelo ao seu coração inconfundível.
A voz de Cristo, a voz do bom pastor não pode ser confundida. Mas eu preciso te dizer, infelizmente não são todos que conseguem ouvir essa voz. Não são todos que conseguem escutar essa voz. Não, muitos não conseguem, não têm a capacidade de decodificar a voz do bom pastor. Sabe por quê? Porque essa voz é ouvida numa dimensão mais profunda, que é a dimensão do coração. Então é necessário que haja salvação. Somente aqueles que entraram pela porta, somente aqueles que foram salvos, podem compreender, decodificar, discernir a voz de Cristo, do bom pastor. Do contrário, é impossível. É por isso que as pessoas são facilmente levadas por toda sorte de doutrina. Facilmente as pessoas se perdem. Por quê? Porque elas não conseguem reconhecer a voz do bom pastor. Entenda, o Senhor está dizendo, o meu relacionamento com você é estritamente pessoal. É você e eu e você. O Senhor não quer que você se veja no meio de uma multidão e vendo ali Ele com uma discernir, para perceber você. Ele te conhece. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, passa para nós. Quando você tem Ele como bom pastor, você entende que Ele tem uma relação pessoal com você, mas também que Ele te oferece uma direção pessoal. Ele está dizendo, olha, não é apenas uma relação pessoal, mas se nós o temos como pastor da nossa vida, nós recebemos dele uma direção pessoal. Não apenas nos relacionamos com ele, mas nós temos um direcionamento que é absolutamente pessoal. Sabe o que isso significa? Uma direção personalizada. Vivemos em tempos que está tudo nessa personalité. Né? Você é cliente Prime, é tudo ali, não é? Você pode ver os bancos, né? As grandes empresas, para te atrair, tem esse discurso. Tem tudo personalizadinho para você, de acordo com o seu perfil. Você vai investir, na B3 também vai fazer ali toda uma análise para ver qual é o seu perfil, se você é agressivo, se você é conservador, e as pessoas gostam de saber qual é o perfil delas. Mas escute, quero dizer para você, Deus tem uma direção pessoal, personalizada, para cada um de nós. O que Deus tem para mim, acredite, não é o mesmo que Ele tem para o Rafa. O que Ele tem para mim não é o mesmo que Ele tem para a Adriana, não é o mesmo que Ele tem para a Júlia. Deus tem algo para cada um de nós. E por isso é importante que nós consigamos discernir a voz dEle. Porque uma vez que eu vou discernir, eu discerno a voz dEle, agora eu posso receber uma direção pessoal, porque eu reconheço a voz dEle. E Ele tem algo próprio, exclusivo, para a minha vida. Não pense que você é tratado da mesma maneira que todos os demais. Não, o Senhor nos trata diferente. Não no sentido de acepção, mas no sentido de cada um tem um perfil, para cada um há um propósito, para cada um há um chamado exclusivo da parte de Deus. A pessoa, se fosse todo mundo, para todo mundo a mesma coisa, todo mundo agora vai ser médico, todo mundo agora vai ser pastor, todo mundo agora vai ser advogado. Que coisa? Isso é coisa de montadora de carro. Deus não colocou você ali, sabe, numa indústria, numa fábrica, e fez todo mundo igualzinho, do meu jeitinho, com todos os projetos, os planos, os propósitos, igual para todos. Não, não é assim que funciona. Deus tem um plano reservado, um projeto reservado para cada um de nós. É uma direção pessoal e você precisa perceber qual é a direção do Senhor para a sua vida. O Senhor vai colocar você numa trilha que não é a mesma trilha do outro. Deus tem algo para você diferente do vizinho que está aí do seu lado. Ele vai mostrar qual é o caminho que você deve seguir. E Ele vai
te ensinar, Ele vai te ajudar a traçar aquilo que Ele quer fazer através de você. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Preste atenção, Deus não está salvando em série. Deus também não usa, Ele usa e direciona cada um de nós de maneira absolutamente personalizada. Aleluia! Você não tem só uma impressão digital diferente do seu irmão. Tudo em você é diferente. Graças a Deus por isso. O propósito nosso é um em Deus. Todos nós fomos chamados para expressar a glória de Deus. Mas Deus vai usar cada um de uma maneira diferente. Você consegue entender isso? Amém? Deus tem uma maneira especial de escrever a história de cada um de nós. Então, quando nós entendemos isso, eu não fico querendo construir o meu mundo conforme o mundo dos outros. Isso é libertador, mas muito libertador. Porque quando você se compara a outros e acha que você tem que ser como o outro, isso às vezes te oprime, isso às vezes te deixa para baixo. Principalmente quando você se compara com pessoas que são muito, mas muito acima da média. Então, o seu parâmetro não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu avô, a sua avó. Você não deve ser o que eles querem que você seja. Você não deve ser o que eles são, porque eles não são parâmetro. Por mais que sejam ali uma referência boa, não é o parâmetro que nós devemos observar e olhar. O nosso parâmetro é Jesus. Porque é Ele quem vai dar a direção pessoal. Para o seu pai, houve uma direção. Pastor, mas meu pai nem conheceu Jesus. Então, para ele foi uma direção. Ainda que ele não entendeu, ainda que ele não compreendeu, ele não se converteu. Mas você hoje conhece Jesus, tem uma direção para você. Mesmo que seu pai tivesse conhecido Jesus, a direção para ele é para ele. A direção para você é para você. É como eu fui trocar o óleo do meu carro. Isso aqui é muito óbvio, né? E aí eu fui trocar o óleo do meu carro, mas não é o mesmo óleo de um outro carro da mesma. Não é o mesmo filtro, as coisas não encaixavam, era incompatível. Porque para o carro que eu tenho, tem um determinado filtro de ar, filtro de combustível, tudo ali personalizado, próprio. Da mesma forma eu e você. Deus tem algo personalizado para o Ícaro, para a Adriana, para a Júlia, para cada um de nós. E isso é muito precioso, por quê? Porque vai fazer você buscar aquele que realmente vai te dar sempre esperança, Cristo Jesus. Nós vamos buscar a direção nele. Eu vou buscar o que ele tem para a minha vida. Olha o que ele diz no verso 3. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ou seja, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe guiar. Quem vai te mostrar, quem vai te guiar? Jesus, o bom pastor. Mais ninguém. Nenhuma outra pessoa. Outros não vão definir a direção para a sua vida, mas sim o Senhor. Por isso a importância de nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor. E esse é mais um motivo pelo qual você deve fazer o cursão. Ali você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você está achando que essas coisas não se aprende? Sim, se aprende. O novo convertido, ele não sabe. Ele se converte, ele não sabe. E aí ele fala, pastor, como que ouve a voz de Deus? Você pensa que não tem uma resposta para isso, mas tem. A Bíblia nos dá. Então, quando os irmãos estão ali estudando, eles vão aprender a ouvir a voz de Deus, vão aprender a discernir a voz de Deus. Vão conseguir discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do diabo e o que é a voz nossa. O que é coisa da nossa cabeça. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Verso 4 ele diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Porque lhe reconhecem a voz. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu sou a sua referência. Você vai olhar, é para mim. Sabe, é muito preocupante
o fato de que, gradativamente, cada um de nós vai tirando os olhos de Jesus e colocando os olhos em outras coisas. Sejam pessoas ali interessantes, líderes carismáticos, obras que são feitas em nome de Jesus. E você vai entender que nem tudo que é feito em nome de Jesus é de Jesus. Nem tudo que é gospel é de Deus. Mas nós vivemos um tempo que eles batem palma, acham que, mas não conseguem discernir. Falou que é gospel, que é em nome de Jesus, ele fala, vamos lá, pastor, é de Deus. Não, nem tudo é de Deus, ainda que feito em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, com o passar do tempo, a gente vai perdendo a referência de Jesus na nossa vida. Vamos concentrando a nossa visão em coisas que são feitas em nome dEle, mas que não encarnam o projeto dEle. E não tem nada de Jesus. E aí, quando você começa a perder o Senhor de vista, nós começamos a seguir caminhos estranhos. E aí, é a hora da derrocada, é a hora da queda, é a hora, sabe, do dissabor, é a hora de você experimentar coisas terríveis. Pastor, mas o crente enfrenta coisas terríveis? E pode, tira os olhos de Jesus para você ver. Começa a olhar para homens. Ah, pastor, descobri um cara lá na internet que fala coisas poderosíssimas. E ele perde de vista Jesus e agora você ganha um guru espiritual. Ó, tá cheio de crente que não segue a Jesus, segue gurus. É o fulano, ele não conhece a pessoa, mas o cara está na internet e ele fala para milhões. Se milhões o ouvem, eu também devo ouvir. Lembra de uma coisa, sempre na Bíblia você vai observar, a maioria está sempre errada. Sempre errada, sempre a minoria que vai para o lado correto, que toma a decisão certa. Cuidado com esse negócio de você achar assim, estatisticamente, né, aqui está a maioria, então aqui que é o negócio que é bom. Não é porta da esperança esse negócio, não. Isso é perigoso, cuidado. Nós precisamos aprender a filtrar, e nós vivemos um tempo em que muitas coisas estão sendo faladas. Muitas vozes, em nome de Jesus, estão sendo aí colocadas na internet. Mas muita coisa dissonante, completamente avessa à palavra do bom pastor. E olharem os olhos de Jesus e começarem a experimentar coisas terríveis. Então o Senhor está dizendo aqui, olha para mim. Me transforma na referência da sua vida. Confia em mim, confia no meu espírito. Confia na minha palavra, acredita que eu vou colocar você no trilho certo. Eu estou cuidando de você. Fixa o seu olhar em mim. Preste atenção, meu irmão. Olha para Jesus. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele te direcionar. Acredite que Ele tem um projeto traçado para a sua vida, que não se encaixa na vida de mais ninguém, é algo exclusivo para você. Se você não compreender isso, você corre o risco de passar a vida toda perdido, sem norte e sem direção. Então, perceba isso. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Ele direcionar os seus caminhos. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, quando o Senhor é o bom pastor, eu entro pela porta. Ele é o meu bom pastor. Ele me oferece, me dá uma direção pessoal, personalizada, mas Ele também vem e me oferece a salvação pessoal. Uma salvação pessoal, algo também que é para mim. Jesus não morreu como você pensa, pelo mundo, Ele morreu por você. Se Jesus tivesse que morrer só por você, Ele faria isso. Eu acho que Ele morreu porque era por milhões. Aí ele olhou e falou, vale a pena. Milhões? Não, se fosse só você, Ele ia morrer por você. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Quantos estão conseguindo me compreender? Olha o que diz João capítulo 10, verso 14 a 17. Eu sou o bom pastor.
conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? O que Jesus está dizendo é que Ele não está salvando a humanidade. Ele está salvando a você. Quantos já ouviram a respeito de salvação universal? Você sabe o que é isso? Salvação universal é uma das maiores heresias, um dos maiores absurdos que existe. Por quê? Salvação universal está dizendo que todos são salvos. Todos. Jesus morreu pela humanidade, logo a humanidade está salva. Automático. Bem assim, simples. Isso é maligno, isso é do diabo. Ninguém pode ser salvo sem reconhecer que Jesus morreu na cruz por você. A salvação não se dá de maneira automática. Ela só pode acontecer pela graça mediante a fé. Isso não é dom de vós, não é de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Ninguém pode ser salvo se não crer no Filho de Deus. Sim, pastor, mas João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. E quando ele diz amou o mundo, é a palavra cosmos, e não se referindo ao globo terrestre. Ele está se referindo às pessoas. Deus ama as pessoas. Deus ama cada vida. Todos sem distinção. O pecador. Porque quando o Senhor nos salvou, quando Ele decidiu nos salvar, nós éramos inimigos, pecadores. Você está entendendo? O Senhor não morreu pelos bonzinhos. Ele deu a vida dele porque Ele ama o mundo, todas as pessoas. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos sem exceção. Mas são todos salvos? Ele morreu, a todos não, só aqueles que virem a crer nele. O Senhor morreu para salvar aqueles que virem a crer, aqueles que falam, Senhor, eu creio no teu sacrifício, esses serão salvos. E os que não crerem, condenados. Então não tem esse negócio de salvação universal. Não tem esse negócio, o Senhor morreu pela humanidade, logo toda a humanidade está salva. Não. O Senhor deu a vida para salvar a cada um de nós individualmente. Individualmente você vai responder. Até o casal, que é uma só carne, um pode ser salvo e o outro pode ir para o inferno. Como é que pode um negócio desse? Porque cada um vai ter que reconhecer Jesus individualmente. Não tem esse negócio de salvação a reboque. Salvação por tabela. Eu estou salvo, logo a minha esposa, eu estou rebocando ela, ela vem comigo. Ela que responda, ela que creia. Meus filhos, enquanto estão ali, né, sem ter a condição diante de Deus de crer, eles estão ali guardados através da minha vida. Mas vai chegar a hora que eles também vão ter que decidir. Eles vão ter que crer no Salvador. Vão ter que dizer, eu creio em Jesus. Por isso, a Rede Radicais Kids, de todas as idades, os pichotinhos de 4 anos, confessa Jesus. Na dúvida, confessa aí, filho. Confessa. Mas, pastor, quem garante que ele creu? Não estou aqui para garantir, eu estou aqui para ensinar e falar, para ele declarar e confessar. Não sou Deus, quem garante é Deus. Uma coisa eu ensino, creia em Jesus, confesse Jesus, abençoado. Abençoadinho. E aí os abençoadinhos faz. Desde petitinho. Ele já tem que confessar Jesus. Quando que ele foi salvo? Não sei. Não sou Deus, percebe? Só tem que entender uma coisa. A salvação é pela fé em Cristo. É
tem que ser colocado a fé em Jesus. Preste atenção. O Senhor Jesus, meu irmão, ele foi tomado de uma paixão tão eterna, de um amor tão inexplicável pela sua vida, que ele decidiu não viver sem mim, sem você. Ele entregou a vida dele e ele está esperando que você responda positivamente a esse sacrifício. Ele diz, esse mandato eu recebi do meu Pai, entregar a minha vida e reavê-la, garantidor da sua salvação. Você está conseguindo me acompanhar? Você pode dizer amém? Aleluia! Como é bom saber que eu tenho um bom pastor, que a minha alma tem um pastor. Sabe, tem tantos lobos querendo comer minha alma, tanto bicho hostil tentando me devorar, tanto demônio de cara feia, alguns invisíveis e outros bem visíveis. Estão ali tentando me devorar, tentando te devorar, mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, você e eu temos um bom pastor. E ele deu a vida pelas suas ovelhas, ele está dizendo. E não apenas ele deu, mas ele reaviu a sua vida. Reaviu. E hoje ele vive para cuidar de mim e de você, da nossa alma. Isso é poderoso demais. Eu vivo em paz. Eu não fico assustado, com medo. Está cheio de lobo aí querendo me devorar. Está cheio de gente querendo puxar meu tapete. Mas você acha que eu perco noites de sono? Não, pastor. Eu tenho um bom pastor que deu a vida por mim. E o lobinho que chegar e tentar me destruir, tentar me devorar, o Senhor vai tratar com ele. O bom pastor vai conversar com ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, meu irmão, você precisa crer nisso. Porque essa é a única maneira de você viver em paz. Pastor, estão se levantando. Pastor, a pessoa, fique em paz, querido, você tem um bom pastor. Ele não vai deixar que o lobo te trague. A única coisa que você precisa saber é se você já entrou pela porta e a sua vida está na mão do bom pastor. Pastor, eu já entrei pela porta, já entreguei minha vida para Jesus, já reconheci Ele como meu Senhor e Salvador. Ele é o meu bom pastor, então, fique em paz. Durma todos os dias tranquilo. Todos que se levantarem contra você cairão. Serão envergonhados, porque o bom pastor está cuidando de cada um de nós. Você pode dizer amém? Aleluia. Então preste atenção. Percebo que Jesus é um bom pastor. Que Ele é o pastor pessoal. Que Ele busca essa relação pessoal. Que Ele me dá uma direção pessoal. Que Ele tem uma salvação pessoal. Quando eu compreendo isso, preste atenção. Algumas coisas acontecem comigo, eu vou falar isso e vou encerrar. Algumas coisas acontecem comigo e com você. Primeiro, nós deixamos de ser espiritualmente enganável. Sabia que eu percebo que é um mal dessa geração? Talvez não é dessa geração. Esse é um mal de todas as gerações. As pessoas se deixarem levar por qualquer ensino. Pareceu um ensino interessante, curioso. Opa! Já é atraída, já é seduzida, já perde de vista o Senhor, e aí começa a ter conflitos. A pior coisa é você servir ao Senhor com dúvidas no seu coração a respeito dele. Será? Será mesmo que está certa a palavra de Deus? Aí vai vir uma série de ensinos, como já ouvimos, né? Não é coisa de um ano, já deve ter uns 3, 4 anos, ou até um pouquinho mais, da Bíblia que você não leu. Pregadores, pessoas que eu até respeitava, mas escreveram esse livro e fizeram uma bagunça no meio da igreja. Não é da videira não, da igreja, do Senhor, do arraial, do povo de Deus. Porque eles colocaram a Bíblia em xeque. Pregadores, teólogos, considerados mestres, começaram a dizer que a Bíblia é questionável. Que a Bíblia pode ser questionada. Ou seja, deixou de ser a nossa única regra de fé e prática. Porque agora não tem mais segurança. E aí imagina as ovelhinhas como ficam. E agora? Estamos numa enrascada, estamos agora
uma sinuca de bico. Como é que faz? Se a palavra de Deus tem equívocos, tem erros, preste atenção. A palavra de Deus não tem equívocos, não tem erro, ela se harmoniza de Gênesis a Apocalipse. Ela não diverge. Um livro não diverge do outro. Velho Testamento não diverge com o Novo Testamento. Toda a Escritura é palavra de Deus. Você pode dizer isso? Você pode dizer amém para isso? Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é palavra de Deus, para sua edificação. Que não tem essa conversa. Tem textos questionáveis, não. Tem coisas que você não conseguiu desvendar. Mas não é questionável, é você que é limitado. Não há contradição na Bíblia. Nenhuma sequer foi descoberta. Mas tem os caçadores de like. Tem os, sabe, que gostam de promover ali polêmica para se promoverem, para ficarem famosos. E então eles pegam a palavra de Deus, colocam textos que são complexos e falam, olha aí, se contradiz com isso daqui. Não, filho, não se contradiz. Toda a palavra de Deus, ela é harmoniosa, perfeita, inquestionável, inerrante. Não perca isso de vista, porque senão facilmente você vai ser enganado. Olha o que diz versos 5 e 8. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Preste atenção, se você tem o Senhor como seu bom pastor, você não vai seguir estranhos. Você não vai cair nessas armadilhas do diabo. Você não vai ficar ouvindo esses bobões que falam a Bíblia que você não leu. Você não vai ficar olhando para essa turma. Você não vai ser confundido. E verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aleluia! Em outras palavras, Jesus está dizendo, faz de mim a porta da sua existência. Faz de mim um pastor da tua alma. Vem e me conhece. Discerne a minha voz, discerne minha palavra. Saiba meu modo de ser, deixe-me conduzir a sua vida. Eu quero ser a sua direção pessoal. Se você colocar isso em sua mente, se eu me tornar a sua referência, você vai deixar de ser alguém que pode ser enganado. Não, ninguém vai te enganar. Você pode dizer amém? Eu vejo pastores que as suas ovelhas ouçam certos pregadores ou leiam determinados tipos de livros, porque eles dizem, eles vão ser confundidos, eles vão se desviar, eles vão perder a fé. Escute, filho, aquele que entrou pela porta, aquele que tem Jesus como bom pastor, ele não vai seguir estranhos. Ele vai perceber quando a voz é dissonante, quando a voz é diferente da voz do Senhor, do bom pastor. E ele vai rechaçar aquilo. Ele vai dizer, isso não serve. Ele mesmo vai filtrar. Pastores que têm medo que os seus jovens façam faculdade e cheguem na faculdade e sejam convertidos às ideologias malignas, marxistas, esquerdistas. Você está com medo por quê? Se ele entrou pela porta, se ele teve uma experiência com um bom pastor, ele vai botar para estar. Ele não vai por quê? Porque ele sabe, é incompatível com a voz do Senhor. Jesus não usa esse tipo de linguagem. Jesus não tem esse tipo de ideologia. Não, é muito diferente da voz do meu Senhor. Então não fique preocupado. Não tenha medo de perder alguém. Se alguém se perder, é porque nunca foi achado. Nunca foi achado. Não dá para eu me perder. Sabe por quê? Porque depois que eu entrei pela porta, eu tive uma experiência com Jesus. Ninguém pode tomar o lugar dele na minha vida mais. Pode vir um ladrão, pode vir um mercenário. Pode, não vai me enganar.
pode vir com um discursinho bonito, pode vir com palavras bonitas, pode inventar moda, criar um negócio ali, sabe, mirabolante. Fala, ô querido, não perde seu tempo não. Eu entrei pela porta. Eu tenho um bom pastor, eu sei quem é ele, eu conheço a voz dele. Ele me conhece e eu conheço a ele. A voz dele é inconfundível. Fique em paz. Tudo que você precisa saber é se realmente você entrou pela porta e se Jesus é o seu bom pastor. Certifique-se de que o seu filho, agora que vai entrar na faculdade, certifique-se de que ele entrou pela porta, de que ele tem Jesus como bom pastor, que ele teve um encontro com Jesus. Se ele teve, ninguém vai tirar ele dos caminhos. Você não serve mais para esse mundo uma vez que você é atraído e alcançado por Jesus. Você pode dizer amém? Meu Deus, quando eu digo, meu irmão, Jesus é tudo em todos, e é tudo que você e eu precisamos. Ninguém pode mais tirar Jesus de nós. Não pode. Por isso que a única maneira que o diabo tem para, sabe, tentar neutralizar o cristianismo é matando os cristãos. Mas ainda assim, mata um, nasce 10. Não tem jeito. Nero tentou, Hitler tentou, tantos outros tentaram, e eles estão caindo no esquecimento. Mas Jesus é o nome que está sobre todo nome. Não tem nome mais conhecido que o dele. Não há ninguém como ele, o bom pastor. Depois que você tem essa experiência com o Senhor, você deixa de ser apenas um sobrevivente. Isso é muito importante. É importante que você compreenda. Verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo, se eu sou a porta, você entrou por ela. Se você deixar que eu te pastoreie, se você deixar eu cuidar da sua alma, você não vai passar por essa vida como um sobrevivente, mas você vai ser alguém que vai desfrutar da minha vida e vida em abundância. Não é pouca coisa, é para transbordar. O Senhor tem vida abundante para mim e para você. O Senhor está dizendo, eu não vou fazer, eu vou dar a você muito mais do que aquilo que você pensou, imaginou, mas muito mais. Você não faz ideia do quanto eu quero te abençoar. Por isso, meu irmão, entre pela porta, deixa Jesus ser o seu pastor. Aprenda a ouvir a voz dele, deixa ele conduzir sua existência. Você não vai ser mais enganado. E não apenas isso, você não será apenas um sobrevivente nessa vida, mas você vai viver uma vida abundante. O Senhor tem uma vida emocionalmente abundante, afetivamente abundante, psicologicamente abundante, espiritualmente abundante para mim e para você. Você acredita nisso? Então para de aceitar ficar com migalhas na sua vida emocional, na sua vida financeira. Para de aceitar ficar com migalhas, sabe, no seu relacionamento conjugal, viver um casamento ruim. Para de aceitar ser perturbado, ser alguém que precisa ficar o tempo todo tomando remédio, sendo acompanhado por psicólogo, por psiquiatra. Para com isso, você não deve aceitar esse tipo de coisa, porque a vida que Jesus tem para você é vida abundante. Pastor, mas eu estou pecando porque eu preciso, e eu estou, sabe, passando por psicólogo, tendo que, sabe, passar por psiquiatra, eu tomo remédio forte, eu estou em pecado. Você não está em pecado, filho. Mas você precisa entender e ter revelação que não é isso que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem uma vida psicológica abundante. Deus tem para a sua alma saúde. Saúde.
É isso que ele está propondo, é isso que ele está dizendo. Essa é a vida abundante. Hoje no devocional, e eu venho falando nos últimos devocionais só sobre cura, só sobre saúde. E hoje eu falei sobre Isaías 53. E quando o Senhor ele diz a respeito, ele fala sobre enfermidade, sobre doença, ele está deixando claro que a cura dele é para o seu físico, é para o meu físico, que ele garantiu lá na cruz. Então eu preciso declarar, eu preciso, rechaçando toda e qualquer doença, enfermidade, para acessar a cura que ele tem para mim, para você, para acessar aquilo que ele tem para nós. E você vai se ver livre desses problemas, dessas doenças, porque o Senhor tem uma vida abundante para mim e para você. O Senhor se fez pobre para que você fosse enriquecido. Enriquecido o quê, pastor? É rico de dinheiro? Também, você ser próspero também financeiramente. Mas ser rico não é necessariamente ter muito dinheiro. Ser rico é ter uma vida de paz, de alegria, de deleite. Ser rico é você poder abraçar o seu filho e se alegrar com ele. É você dar um beijo na sua esposa e ser grato por ter uma esposa. É você pegar um copinho de café desse aqui e falar: Jesus, obrigado por esse café, sentir esse cheiro. Como a vida é boa. Mas a gente ouve, muitos irmãos vivem reclamando, nada está bom. A verdadeira riqueza é alguém que reconhece a bondade de Deus sobre ele todos os dias. E quanto mais você entende isso, mais você cresce, mais você prospera. Porque é o que Deus tem para mim e para você. Você pode dizer amém? Para de ser um sobrevivente, não aceite ser um sobrevivente. Rejeite essa vida sem graça, chinfrim, sem alegria. O bom pastor está convidando você para mergulhar nessa vida abundante, rica e cheia do Espírito de Deus. E por último, quem recebe o bom pastor, entra pela porta, recebe o bom pastor. Tem ali esse relacionamento pessoal, essa direção pessoal, essa salvação pessoal. Ele abandona o estilo de vida de um solitário. Olha o que diz o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Eu sei que às vezes, irmãos que gostam muito de uma pregação temática, hoje eu estou sendo bem expositivo, mostrando para você todo esse texto que nós lemos, cada detalhe dele, do que o Senhor está nos mostrando. Sabe, coisas poderosas e profundas. Que o meu desejo e a minha oração é que isso entre no seu coração, você medite nisso e possa desfrutar de todas essas bênçãos que o Senhor está declarando aqui para mim e para você. Quando o Senhor diz que Ele tem um rebanho, que Ele tem outras ovelhas, não. Nós precisamos entender que nós pertencemos, fazemos parte de uma grande família, aonde eu não estou voltado para mim, não sou exclusivista, ensimesmado, não sou ali isolado, não sou solitário. Não estou preocupado apenas comigo, mas eu me vejo como parte de um rebanho grande, que tem outras ovelhas. E por que eu estou dizendo isso? E por que Jesus falou isso? Jesus já tinha visto
hoje, no Brasil e fora do Brasil, está assim, ó, de crentes que se dizem membros da igreja Cristo em Casa. Conhece essa igreja? Cristo em Casa? Nunca ouviu? É aqueles que dizem, não precisa prédios. Deus não está nesses grandes prédios, não está limitado a 4 paredes. Deus está lá em casa. São os desigrejados. São aqueles que pensam que podem viver alheios ao corpo de Cristo. Eles pensam que podem estar na presença de Deus sem estar na presença do corpo. Não dá para estar na presença do cabeça sem estar na presença do corpo inteiro. Mas tem gente que pensa, é possível, eu vou viver dessa maneira, eu sou um lobo solitário. É o Chuck Norris. Só falta cantar a musiquinha, e ele entrar. É o Chuck Norris, crente, que converteu, né? Agora ele é crente. Aleluia. Sabe, eu preciso de você, você precisa de mim. Já dizia esse corinho. Velho, né? Mas uma verdade poderosa. Nós não podemos viver isolados, alheios ao corpo. Nós precisamos do corpo de Cristo. Ontem tivemos a nossa Holy Fest, anteontem. E sabe como é precioso ver todos aqueles irmãos, jovens e adolescentes. Não seria possível se eles estivessem na igreja Cristo em Casa. Não recebeu quem não estava lá, só recebeu quem estava lá. É necessário. Essas reuniões são importantes. Quem não veio no culto hoje, não recebeu o que Deus liberou hoje. Quem recebeu? Quem veio. É necessário a congregação, o corpo, estarmos reunidos. Não pode ser negligenciado, não podemos cair nesse tipo de conversa que está ficando cada vez mais popular, cada vez mais comum. O coronavírus veio para dar força para isso. Depois do coronavírus, a igreja Cristo em Casa cresceu. Os cultos, as frequências diminuíram, porque eles descobriram, é possível ficar em casa e servir a Deus. Quero te dizer, não é possível. Você não pode servir a Deus sozinho. Igrejas é o corpo de Cristo reunido em torno do nome dele. Então, se eu tenho Jesus como pastor, eu não posso ser facilmente enganado. Eu não serei apenas um sobrevivente nesse planeta, nem tampouco um ser solitário. O Senhor está dizendo, há muitas outras ovelhas, inclusive, algumas delas, eu ainda estou trazendo para o aprisco. Sabe? Muitas dessas que ele vai trazer, sabe quem é? É o seu cônjuge, você que está aqui, o seu cônjuge ainda não converteu. É o seu pai que ainda não é crente, é a sua mãe que ainda não é crente, é seu avô, a sua avó. É o seu primo, é o seu tio, a sua tia, é o seu vizinho, é o seu chefe. Que ainda não está no aprisco, mas o Senhor está falando, eu vou trazer. É necessário, esse aprisco está aqui preparadinho, vai chegar mais gente, e essas pessoas vão ser apacentadas, não, pelo bom pastor Jesus. É Ele quem nos apacenta. Ele está dizendo, eles vão entrar pela porta, eles vão ouvir a minha voz, vão me seguir, e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe, meu irmão, você precisa mergulhar nessa vida abundante, sendo alguém que desfruta daquilo que o Senhor te oferece, abandonando a vida de um solitário, voltado para si mesmo, para viver a vida comunitária de Deus. A vida, eu vou usar essa expressão,
corporativa, a vida do corpo. Nós precisamos disso. Nós não podemos viver sem isso. É condição sine qua non. Não pode. Aqueles que vivem sem o corpo, eles vão morrendo pouco a pouco. Vão esfriando porque eles estão longe, estão separados, isolados da brasa, daquele braseiro que está em chamas. E eles são essas brasinhas que vão se esfriar, carvão, que vai se apagar, sem vida. Mas enquanto eu estou aqui com os irmãos, enquanto estamos reunidos, a chama não pode se apagar. Se ouve uma palavra como essa, a chama só aumenta no seu coração. Você pode dizer amém? Quando nós temos o bom pastor na nossa vida, nos tornamos universalmente conscientes de que não apenas pertencemos a Jesus, como também estamos conectados com todos aqueles que da mesma forma a Ele pertencem. A Ele pertence. Você pode dizer amém novamente? Eu quero encerrar e eu quero pedir para que você fique de pé. Reconheça as ovelhas desse aprisco. Decida não viver sem eles. Não há riqueza maior do que vivermos em comunidade. Sabe, sempre que posso eu estou em comunhão. Não vivo sozinho. Não vivo. Sempre que posso eu estou com um irmão ali, outro aqui, comendo um churrasquinho ali, tomando um café, comendo um bolinho de chuva. Sempre estamos ali. Eu faço questão, mesmo sendo caseiro como sou. Acredite em mim, eu sou caseiro. Não gosto de ficar saindo, mas gosto de estar com os irmãos. Gosto de estar no Holy Fest igual eu estava ontem, anteontem. Gosto demais. Você não faz ideia, eu não vejo a hora para estar aqui no culto com vocês. Isso me motiva, juntos, compartilhando da mesma fé, da mesma palavra. Vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo abençoadas. Não tem prazer maior do que isso. Ah, meu irmão, não abra mão de viver com os irmãos. Sabe, antes de sair daqui, pergunta para o irmão: irmão, você não quer sair para comer uma pizza, não? Deus falou com você agora. Aí Deus falou com ele mesmo, é de Deus. Não, vamos lá comer um ovo mexido, sei lá o que, qualquer coisa, mas uma ocasião para estar junto. Não viva uma vida solitária, não. Deus tem para você uma vida em comunidade, acredite. Isso é bom demais. Se a vida de Deus é assim que o Senhor está propondo. Quantos reconhecem de coração que Jesus é o bom pastor? Diga amém. Ele é o bom pastor da sua vida? Se Ele é o bom pastor da sua vida, quero que você feche os seus olhos e você repita, faça essa oração após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que sou ovelha e que o Senhor é o bom pastor da minha vida. Diga: por isso o ladrão não me destrói, o mercenário não me engana, eu não me deixo levar pela voz de qualquer um. A reconhecer a tua voz. Diga: Senhor Jesus, eu me aproprio da tua promessa que diz que não sou apenas um sobrevivente, mas que eu sou um usufruidor daquilo que é teu e que é abundante. E eu creio que foi para isso que o Senhor veio. Diga: e agora, Senhor Jesus, eu te peço de todo o coração para que o Senhor me tome pela mão e me conduza para fora e que me ajudes a seguir os teus passos, sem medo, sem temor,
sem preocupação, porque o Senhor vai adiante de mim. Diga: ajuda-me, Senhor, a chamar de irmão todos aqueles que tu chamas de filho, Senhor, a viver com os meus irmãos como um só rebanho, de um mesmo pastor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar aquela canção que fala do bom pastor? Nós vamos cantar essa canção.